Olá, graça e paz sejam multiplicados a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, através do conhecimento, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz de estar com vocês nesse dia, mais uma vez, para compartilhar com vocês algo, um trecho, um pouco, das Escrituras, da Palavra de Deus, que tanto nos estimula a viver uma vida cada dia melhor nessa terra. A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é a nossa força, a palavra de Deus é a fortaleza que está em nós, a palavra de Deus é tudo que nós temos e é por isso que nós estamos aqui todos os dias, fortalecendo você por meio das Escrituras. Então eu gostaria de convidar mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, do Verbo da Vida Belo Horizonte, faz aí a tua inscrição, ative o sininho e vamos todos os dias juntos compartilhando dessa mensagem. Você sabe que você pode ser um agente de transformação para alguma pessoa que precisa de uma palavra que vai chegar com uma bomba no coração delas. Então todos os dias você tem essa oportunidade. O que você faz? Faz um direct, pega a setinha e mande para essas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra. Nós estamos cada dia mais condensando esse tempo, 20, 30 minutos, justamente para facilitar a mais pessoas ouvirem todo o conteúdo e serem edificadas com essa palavra, serem transformadas ou mesmo serem chacoalhadas por dentro para viver uma vida diferente. Então eu quero convidar você a fazer parte dessa história. Compartilhe com mais pessoas, mande essas mensagens, mande eu direct, a setinha, para que as pessoas possam ouvir e receber aquilo que você tem recebido com alegria no seu coração. E eu sempre que estou aqui, eu encho de alegria, sempre com expectativa de que essa palavra mude a tua vida, mude a tua história e faça do seu dia um dia cada vez melhor, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vá lá, ative o sininho e fique conosco em todos os dias nas ministrações do Verbo Belo Horizonte no canal do nosso YouTube. E também você tem a oportunidade todos os dias às 3 horas da tarde, por meio do Instagram Verbo BH, de participar das nossas lives. Cada dia da semana é uma live específica para você ficar por dentro dos vários assuntos. Na segunda-feira você tem um papo com Rafael Luque, o profeta dessa geração. Na terça-feira você está comigo no Rema Connect. Quarta-feira, Júlio e Lorena falando sobre relacionamentos. Quinta-feira, Tiago Freitas, o mestre, falando sobre a questão dos textos difíceis de se explicar. E na sexta-feira é o dia delas, nas mulheres absolutas. Ou seja, 3 horas da tarde, todos os dias, uma live interativa para compartilhar com você coisas do coração de Deus. Ou seja, você não tem desculpa de não ser alimentado todos os dias. Pare de ficar assistindo televisão, jornal, essas informações aí de fora, elas não vão acrescentar a você, mas a palavra de Deus vai te trazer alegria, paz, conhecimento, revelação. E é o que eu quero conversar com você nesse dia, meus irmãos. Eu estava refletindo sobre o texto de Efésios capítulo 1, que você já conhece, é a oração de Paulo. E quando eu li alguns dos livros do irmão Reagan, e um desses livros ele diz que leu e citou essa oração mais de 1000 vezes, até que tudo isso se tornasse real dentro da tua vida. Isso mexeu comigo nesses últimos dias, eu tenho lido, refletido sobre essa oração. Porque, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos ter nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é uma firmeza na palavra, uma convicção por dentro daquilo que a palavra diz a meu e a teu respeito. Sabe por quê? Porque muitos surgirão no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo e no mundo, pregando coisas que parecem ser de fato com o evangelho, mas no fundo não tem nada de evangelho, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho que Paulo instruiu, o evangelho que Paulo nos ensinou, é o evangelho que ele recebeu de Jesus. E é o evangelho dizendo que Jesus é o centro, Jesus é a centralidade da nossa vida, Jesus é o centro da nossa história, foi ele que foi pendurado naquele madeiro, foi ele que ao terceiro dia ressuscitou, e é ele que está sentado à destra do Pai nas regiões celestiais, e ele intercede por nós. É tudo acerca de Jesus, é tudo sobre Jesus.
E nós precisamos ter convicções firmadas nas Escrituras e na palavra, para que nós possamos ficar firmes diante de notícias e de informações e de falsos mestres que possam trazer coisas que estão parecidas com a palavra, mas de fato não é. Sabe quando você compra um produto que você sabe que é do paralelo? Made in China, made in Paraguai, sabe? Você compra sabendo que não é original. E quando você compra um produto que não é original, ele é muito parecido. Você até quando vai mostrar para as pessoas, fala, olha para você ver como é parecido. É tudo igual, mas na essência não é igual, e por isso não tem a mesma durabilidade, não tem a mesma qualidade, talvez não te dá os mesmos benefícios e não vai te dar aquilo que você esperava a longo prazo. E o Evangelho, ele é o mesmo, desde quando ele foi escrito, ele não muda, ele tem a mesma qualidade, ele tem a mesma essência, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma eficácia, porque Jesus Cristo, que é a centralidade desse Evangelho, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é isso que eu quero compartilhar com você nesse dia. Por favor, abra sua Bíblia comigo, vamos ler, eu quero que você leia juntamente comigo a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 1. Por favor, carta de Paulo aos Efésios. Estou fazendo a live de Gálatas, estou aqui pensando em Gálatas, Efésios, tudo é Paulo, escrevendo acerca de Jesus. Tudo é de Paulo e tudo é de Jesus. E a palavra dele é inspirada, né? Graças a Deus, Paulo escreveu a Timóteo, dizendo, ei, toda a escritura é inspirada por Deus, toda. E nós vamos ler um trecho dela, que está aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Então vamos ler. Por isso, também eu, tendo ouvido da vossa fé no Senhor Jesus Cristo e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo-lhes menção em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-vos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo, ele ora para que nós, que somos os filhos, tenhamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para que, e aí ele vai dizer, a partir do momento que você busca esse conhecimento, essa revelação, essa sabedoria advindo dele, através das Escrituras, nós temos os olhos do nosso entendimento acesos, acordados, abertos, atentos, para quê? E ele vai dizer sobre 3 coisas que vai saltar na nossa vida à medida que eu conheço a ele. E ele vai dizer assim, para quê? Quando os olhos do nosso entendimento são abertos, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Primeiro, para que você saiba do seu chamado, tenha convicção do seu propósito. Irmãos, se você ouvir tantas palavras que você tem ouvido durante todos esses dias, você pode até voltar e ouvir outras que já foram ministradas, porque está tudo gravado no canal. Se tem uma coisa que é sempre repetido e várias vezes repetido e falado, é a importância de você compreender o seu propósito. E ele diz aqui, para que você saiba a esperança do seu chamamento, ou seja, qual é o seu propósito? A segunda coisa ele diz, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos? A segunda coisa é, qual é a herança que você tem, segundo a riqueza e glória do seu Pai? E terceiro, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder? Vamos parar por aqui. Eu quero pegar essas 3 coisas que Paulo ora. Isso aqui é uma oração de Paulo. E o que ele pede é, primeiro, que nós tenhamos espírito de revelação e sabedoria. E quando eu penso em espírito de revelação e sabedoria, eu
vou entender, obviamente, o que de fato Paulo está dizendo aqui. Eu preciso compreender. Porque às vezes você vai entender que espírito de revelação e de sabedoria é quando você vai para a sua sala ou para o seu quarto, se assenta com as pernas cruzadas, mãos laterais e começa a falar o mantra. Vem Espírito. Vem Espírito de revelação e sabedoria. Espírito de revelação, vem, eu não senti você ainda. Vem Espírito. Não é nada disso, irmão. Espírito de revelação e sabedoria é uma atitude daquele que de fato quer conhecer quem é o seu Pai de uma forma profunda através de relacionamento. O que Paulo está dizendo aqui, eu oro para que você tenha tanta vontade de conhecer a Deus, que você se aprofunde cada vez mais naquele que é o escritor, porque a Bíblia é o único livro que você lê ao lado daquele que é o autor. Paulo está dizendo, quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você se afunda no conhecimento dele, revelação, sabedoria. Entenda uma coisa, revelação não é algo novo além da Bíblia. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que teve uma revelação nova. Rapaz, eu tive uma revelação nova. É algo que transcende a Bíblia, não é mais da Bíblia. Deixa eu te dizer, revelar é trazer à tona aquilo que já existia, não é criar. Quando o artista está no palco, ele está no palco atrás da cortina. Isso não quer dizer que ele não exista. Significa que quando abre a cortina, é revelado aquilo que estava por trás. Significa que não tem nada novo, mas aquilo que já existia, de repente salta aos seus olhos, aparece diante de você, como sendo algo de fato para você novo, mas que de fato já desde a eternidade já existia a seu respeito. Isso é revelação, ou seja, quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, novas coisas que já existiam vêm à tona na tua vida e na minha vida. É por isso que quando você está estudando no Centro de Treinamento Bíblico Rema, e aqui eu quero fazer o convite a você, Rema é uma grande ferramenta para que essa oração de Paulo aconteça na tua vida, porque através do conhecimento das Escrituras você vai se deparar com textos que você às vezes leu a vida inteira, 10, 20 anos. Mas por conta de um entendimento, de um contexto, de uma palavra específica que está subindo no coração do professor, aquele texto que você ouviu várias vezes, ele salta de uma maneira tão diferente, tão gloriosa e tão absurda, que esse texto é capaz de mexer com toda a sua estrutura e muda toda a sua eternidade. Aleluia. Por isso Paulo fala assim, eu oro para que você tenha espírito, que você tenha garra, que você tenha desejo, que você tenha uma vontade que é maior do que a sua carne, uma vontade que é maior do que a tua alma, mas uma vontade que vem de dentro, de conhecer, de ter um pleno conhecimento de quem é o teu Pai. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Ele, você vai ter os seus olhos iluminados, você vai ter a tua vida transformada, você vai entender qual é o seu chamado, qual é a herança e qual é o poder que opera em você. Quando eu tenho consciência dessas verdades, irmãos, eu percebo que de fato o Evangelho é tudo graça. Por quê? Porque o chamado, o propósito vem dele, é ele que te constituiu antes de você nascer, ele pensou em você. Uau! O chamado vem dele, a herança é dele e o poder é dele, ou seja, é tudo dele. Para que eu possa compreender tudo isso dele, que vai atuar em mim, eu preciso conhecer a ele. Eu não sei se você vai lembrar do texto, eu não vou abrir o texto aqui agora, mas em Lucas capítulo 4, logo quando Jesus é compelido pelo Espírito a ir para o deserto, e lá permanece 40 dias e 40 noites, sofrendo tentações de toda a espécie do diabo. É óbvio que o texto cita apenas 3, mas nos 40 dias não foram só as 3. Jesus passou por outras tentações durante aquele tempo, durante o período lá, mas ele sai no poder do Espírito, ele entra guiado pelo Espírito e sai no poder do Espírito, e ele vai para a sinagoga. Quando Jesus chega na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, e ele vai procurar onde estava escrito. O profeta Isaías diz assim um dia, Deus me ungiu para proclamar, pregar o Evangelho, proclamar as verdades, libertar os cativos, curar os enfermos. Esse dia se cumpriu hoje. Por que isso?
Porque Jesus encontrou o seu chamado, o seu propósito nas Escrituras. Ele mesmo abriu as Escrituras e viu que ali falava a respeito dele. Mas por quê? Porque Jesus descobriu aquele momento? Não, porque Jesus toda a sua vida estudou a Torá, estudou aquilo que ele tinha em mãos naquela época, e naqueles livros do profeta Isaías, ele se encontrou naquela revelação, ele se encontrou naquela profecia e disse: essa palavra sou eu. E assim como eu e você, quando eu desejo conhecer a ele, em algum momento das Escrituras vai saltar diante de você algo e você vai dizer: esse aqui sou eu me encontro dentro das Escrituras, porque se eu estou em Cristo, quando eu ressuscitei com ele, eu estou em Cristo, quando eu entendo que eu estou nele, eu me encontrando nele, eu me encontro nas Escrituras, e quando eu me encontro nas Escrituras, tudo para mim faz o sentido. Eu gosto do texto de Jeremias, no capítulo 29, e eu vou ler ele para você. Jeremias, no capítulo 29, glória, você já conhece o texto, mas eu faço questão de lê-lo. Aleluia, Jeremias, capítulo 29. Verso 11 vai dizer assim: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de desgraça, em outras versões, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um porvir ou um futuro e uma esperança. Olha só, gente, por que o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito, diz que o Senhor diz que ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito? É porque todo pensamento precede uma ação. Vou repetir isso. Todo pensamento precede uma ação. E qual ação que eu quero falar? A ação de criar você. Quando Deus criou você, Ele antes pensou sobre você. E se Ele pensou a teu respeito e para te dar um futuro glorioso, para te dar um propósito, quando Ele cria você, significa que os pensamentos dele se materializaram na tua vida. Aleluia. O que Deus pensou a teu respeito foi algo glorioso para te dar um fim que você deseja. Mas o fim que você deseja, você precisa estar conectado com a palavra para que o propósito seja encaixado. Eu vou dizer algo para você aqui, porque uma das perguntas que muita gente nos faz todos os dias é: pastor, eu ainda não descobri qual é o meu propósito. Eu ainda não entendi qual é o meu propósito. Eu vou te dar uma dica. E aqui é uma dica que você pode analisar e orar. Quando Deus nos cria com um propósito, Ele nos estabelece nessa terra com algo efetivo para que nós estejamos cumprindo e fazendo aqui em benefício de outras pessoas. Obviamente, Ele vai colocar em nós coisas naturais da nossa vida, da nossa existência, que nós consigamos fazer com mais facilidade. Sabe, tem coisas no seu dia a dia, tem coisas que você gosta de fazer, que te dá prazer, mas você nunca cursou uma faculdade, você nunca fez um curso técnico, você simplesmente tem aptidão. Você já ouviu falar dessa expressão? Eu tenho aptidão para isso. Sabe o que quando você está dizendo a isso? É que Deus já colocou em você, antes de você nascer, habilidades naturais para você cumprir um propósito celestial. E aí, talvez, entenda o que eu vou dizer, você vai definir o que você vai fazer, o que você vai crescer, como você vai operar na tua vida, baseado na influência do que o mundo vai trazer, baseado na influência do que um salário pode te dar, baseado numa influência do que a família quer. Você sabe que muitos pais frustrados querem ver no filho o que ele queria ser e acaba frustrando o propósito do filho. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você nessa manhã é que quanto mais eu abro os meus olhos espirituais através do conhecimento das revelações das Escrituras, mais eu me encontro nela e mais eu vou compreender o que eu venho fazer nessa terra. Tem gente que nasceu, por exemplo, para ser um grande médico, um grande infectologista. Já pensou, você nasceu nesse tempo como um grande infectologista para descobrir a vacina que vai curar o Covid-19? Deus planejou você para esse tempo, Deus pensou em você nesse tempo, Deus te capacitou com você nesse tempo, mas porque seu pai é engenheiro, tem uma grande empresa, ele mandou você estudar engenharia para continuar a empresa dele. E aí por isso que até hoje o Covid não achou a resposta. Por quê? Porque você foi guiado não por aquilo que Deus te criou para ser, mas porque os sonhos do seu pai, porque a influência de um dinheiro, de uma empresa, te conduziu a um lugar que você nunca foi chamado para estar.
E no primeiro momento até parece que está dando certo, até parece que está funcionando, mas lá na frente você vai se sentir frustrado, porque algo dentro de você não vai ser completo, algo dentro de você vai pedir, eu estou fazendo a coisa errada, parece que eu estou no lugar errado, e de fato está, porque você precisa ter a revelação e a sabedoria através do conhecimento dele, para você se encontrar dentro dele, e quando você se encontra dentro dele, aquilo que você tem que fazer aqui se torna claro. Aleluia. O que eu quero, meu irmão, é que nesse dia você se torne cada vez, a partir de hoje, mais efetivo no reino. Alguém que venha de fato cumprir o propósito estabelecido por Deus. Você já pensou, já percebeu que tem gente que tem grande aptidão para matemática? Certo dia eu estava vendo o programa do... vou fazer propaganda aqui, ó. Luciano Huck. E lá tem um quadro com os meninos fazendo conta de matemática. Não sei se você já viu esse programa. Ele faz as contas de matemática, os meninos respondem em fração de segundos. Às vezes o cara já está na 8ª conta, eu estou na primeira até aquela hora fazendo aquela conta. Por quê? Porque eles têm facilidade em uma área específica de desenvolvimento do cérebro, na matemática, em cálculos. Essas pessoas, estão sendo conduzidas dentro de algo natural para cumprir algo celestial. Eles só não podem fluir. Agora, pega alguém que é bom em matemática e põe para estudar psicologia, o que vai dar? Não vai funcionar, irmãos. Porque a área de humanas é muito diferente. Aquilo que mexe com a gente, que nos envolve, é muito diferente. É por isso que na matemática eu não sou tão bom, mas eu gosto de conversar com você, eu gosto de te ouvir, eu gosto de dar atenção a você. Isso para mim me realiza, isso para mim move o meu chamado. E eu sempre fui assim. Eu sempre trabalhei na área de vendas, em relacionamentos, em propaganda, em marketing, porque eu gosto de ver gente feliz, eu gosto de ver gente realizada, eu gosto de ver pessoas crescendo naquilo que foram criados para ser, e às vezes vai passar necessariamente por uma instrução, por uma conversa, por um aconselhamento que vai partir do Espírito na nossa vida para alcançar o seu coração. Então nós precisamos definir em nós e entender em nós quais são as habilidades ou as aptidões que são naturais do meu dia a dia, para que eu siga nessa direção, que eu avance nesse propósito, porque quando Deus me estabeleceu na terra, Ele me estabeleceu na terra para ser um resolvedor de problemas. Eu não sou o problema, eu sou aquele que resolve problemas. E assim você é também. Quando Deus pensou em você, Ele pensou você para esse tempo, nessa família, nesse bairro, trabalhando nessa empresa. Para quê? Porque quando os problemas lá chegam, mas chega você que tem a solução, chega você que tem a palavra, chega você que tem o poder, chega você que está comissionado por Deus antes da fundação do mundo, para estar lá e mostrar para eles, a solução é Cristo. Mas quando eu não tenho conhecimento das Escrituras, quando eu não consigo me afundar, e essa revelação e essa sabedoria não chega na minha vida, eu vou ficar à mercê da minha alma, dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas vontades, ou da influência do mundo, da família, de uma faculdade ou de amigos. Nós não temos tempo para perder com isso mais. Ei, você que é jovem, você que é adolescente, que está definindo carreira, que está definindo profissão, que está pensando sobre isso, pare de olhar para aquilo que dá mais dinheiro. Pare de olhar para uma profissão que vai te garantir algo no futuro. O seu futuro é com o Senhor, nosso futuro está com o Senhor na eternidade. Esse é o nosso futuro. Busque dentro de você suas habilidades, suas aptidões, aquilo que você sabe fazer, que ninguém te ensinou, mas que brota de dentro de você, que traz realização, que traz vontade, que você faz bem. É nesse caminho que você deve seguir. Se é com conta de matemática, siga essa direção. Se é com pessoas, vá procurar enfermagem, medicina, psicologia, pastoral, enfim, aquilo que te chama. Aí está o seu propósito, porque Deus não vai criar um médico e colocar dentro dele um gosto por matemática. Porque Deus, Ele é poderoso e soberano quando Ele cria essas coisas, Ele estabelece. Mas o fato dele criar você para ser médico, Ele não te impõe a ser médico. É aí que está a grandeza da soberania de Deus. Ele não nos manipula como fantoches naquilo que Ele nos preparou, mas Ele nos dá toda a condição de cumprirmos o propósito dEle. E Paulo, entendendo isso, ele fala, ei, eu preciso que vocês conheçam a Ele a fundo, porque quando vocês conhecerem a Ele, vocês vão entender o que vocês estão fazendo nessa terra e qual o propósito que você tem.
Se você for ler em Salmos capítulo 139, Davi, ele de uma maneira sobrenatural, relata algo glorioso. Ele vai dizer, de uma maneira tão poderosa o Senhor me formou. No ventre da minha mãe eu fui entristecido, quando nenhum dia dos meus dias havia, o Senhor escreveu todos eles. Nenhum dia havia, mas o Senhor escreveu todos eles. Ou seja, antes de Davi estar aqui, nessa terra, Deus já havia pensado sobre ele. Porque ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Então, antes de Davi surgir, os pensamentos de Deus já estavam a todo vapor lá na eternidade. E aí, quando Davi surge, é a expressão dos pensamentos de Deus para uma nação inteira. Pensa nisso. Davi era a expressão dos pensamentos de Deus em resposta para uma nação, porque ele foi rei. Quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito? O que ele pensou quando ele criou você? O que ele estava planejando para isso? Então você não está aqui simplesmente para ser um assistente de alguma coisa. Não, você é alguém que tem um propósito, algo estabelecido em Deus, para que você cumpra, resolva problemas, esteja sendo a solução de várias pessoas em vários lugares. Portanto, o meu desejo é que quanto mais você se conhece nas Escrituras, mais claro o seu propósito, o seu chamado aconteça na vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora entenda, o chamado é dele. O propósito é dele, não somos nós que criamos isso. É muito mais, entenda, confortável para mim cumprir algo que Deus estabeleceu do que eu ter que fazer tudo acontecer. Eu penso numa música que diz assim, certa vez um autor cantando, ele diz assim, Jesus pode escrever a minha história de novo, olha o que ele fez comigo. Será que Jesus escreve de novo a história ou Jesus nunca apaga o que ele escreveu? Parece que Jesus muda a ideia, né? Porque aconteceu com ele, ele escreveu de novo a história, mudando o caminho. Não, não, não. A tua história está escrita e Deus não vai mudar, porque ele não muda uma vírgula a teu respeito. O que ele faz é apaga o passado de erro e diz, ei filhão, volta para cá, vem entender, coloca os seus pés aqui, porque o trilho do sucesso está logo à sua frente. Eu não apaguei absolutamente nada, eu continuo pensando do mesmo jeito a teu respeito, eu continuo acreditando em você do mesmo jeito, eu mudei a tua história do mesmo jeito quando Jesus morreu naquela cruz. Portanto, entenda o que eu tenho para você e seja frutífero naquilo que eu te estabeleci nessa terra. Deus não escreve história de ninguém de novo. Ele mantém a história que ele escreveu lá antes da fundação do mundo. Os mesmos pensamentos que ele tem a teu respeito continuam válidos até hoje, independente dos erros, das escolhas erradas que você fez. Se eu for olhar para o texto de Gálatas, eu vou caminhar para o final e eu vou ficar só nesse ponto. Na próxima vez que eu estiver aqui eu vou falar sobre herança, mas hoje nós vamos ficar só nesse ponto para você refletir. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, no versículo 15, vai dizer assim, Gálatas 1, 15. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, achou bem revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne e nem sangue. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é Paulo falando a respeito do apostolado dele, do propósito dele e do chamado dele. Quando aquele que me separou antes da fundação do mundo. Olha isso. Aquele que já me conhecia, aquele que me separou no ventre da minha mãe, aquele que me chamou pela sua graça. Ei, né, entenda, Paulo passou um tempo perseguindo os cristãos. Quantas pessoas Paulo matou? Quantas pessoas Paulo colocou pressão? Quantas pessoas foram afugentadas pela fama de Paulo? E Paulo foi levantado para isso? Não, ele errou, ele escolheu errado. Mas mesmo Paulo, que escolheu errado e foi um perseguidor da igreja, que foi um assassino de homens e mulheres de Deus naquele tempo, ele mesmo foi chamado por Deus. Mas houve um tempo que ele teve um encontro, ele teve um momento com Jesus Cristo. E naquele momento, tudo que Deus havia pensado sobre Paulo se cumpria.
O fato de Paulo fazer tudo errado antes não mudou os pensamentos, não mudou o propósito e não mudou o que Deus tinha acerca dele. Glória a Deus, aleluia. Então não adianta você ficar olhando para o passado e pensando, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já escolhi errado, já andei por tantos caminhos. Esqueça tudo isso. E Paulo diz assim, uma vez, falando sobre isso aqui, que ele está dizendo em capítulo 1 de Gálatas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque você não acha que na cabeça de Paulo o diabo ficava martelando, mas rapaz, você matou tanta gente, deve de ser picareta, senhor. Para que você está pregando esse evangelho? Você já perseguiu essa igreja? Paulo era um homem de Deus. Paulo foi chamado por Deus, mas nem as suas escolhas foram capazes, as suas escolhas erradas foram capazes de tirar a essência do propósito dele. E quando ele conheceu verdadeiramente Jesus Cristo, quando ele estabeleceu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, todo o seu chamado, todo o seu propósito veio à tona. E ele foi o que foi, porque ele entendeu. E por isso ele entendeu. E ele passou por essa experiência. Ele diz, você precisa conhecer a Ele. Porque quando você conhecer a Ele, nem mesmo o seu passado errado é capaz de mudar a essência do seu chamado e o seu futuro em Deus é glorioso. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa olhar para você e entender quais são as suas aptidões naturais, mas que foram dadas de forma celestial para você cumprir o seu propósito. E assim você vai se encontrando nas Escrituras e vai ser sempre uma bênção para as pessoas que vivem perto de você. Amo vocês e nos encontramos numa próxima live em nome de Jesus. Tenha um excelente dia.